Diz assim o versículo 15, Êxodo capítulo 33, versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porque tu achaste graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Pai, nós queremos glorificar e exaltar ao teu santo nome, Senhor. Pai, nós bendizemos a tua santa majestade e a tua presença nesse lugar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nosso meio. Muito obrigado pelas almas contentas e quebrantadas ante os seus pés. Muito obrigado, Senhor, por todas as estratégias que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer neste novo tempo que o Senhor tem gerado no teu coração para cear. Meu Pai, em nome de Jesus, vai tocando, vai manifestando, vai fazendo algo novo, porque tu sabes que somente tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu me escondo atrás da tua cruz e enquanto eu abro os meus lábios, tu alimentas o coração do teu povo. Inspira-me, revela-me a tua palavra, para que o teu povo seja edificado, quebrantado e elevado à tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e dizemos amém e graças a Deus. Você pode ser sentado dando glórias a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o tema dessa mensagem, eu não vou sair daqui. O contexto desse texto está em um momento em que o povo de Israel, em idolatria, adora um bezerro de ouro, enquanto o homem de Deus, a liderança espiritual, sobe ao monte de Deus para orar a Deus, a buscar a face de Deus, e o povo passa a adorar um bezerro de ouro. Isso não é muito diferente daquilo que nós conhecemos hoje em dia. Está aí a festa conhecida como Carnaval, está aí tantas coisas que estão roubando a glória de Deus e o primeiro lugar de Deus nos nossos corações. Eu estou aqui para dizer a você que não são os seus prazeres que estão em primeiro lugar. Eu estou aqui para dizer a você que não são as suas necessidades que estão em primeiro lugar. Nós vamos ver ao longo da mensagem, neste diálogo entre Deus e Moisés, tudo que Deus estabeleceu aquele povo, o próprio povo jogou fora, o próprio povo abriu mão, e assim ainda é nos dias de hoje. Deus tem planos poderosos para mim e para a sua vida. Deus tem uma história linda para mim e para a sua família. E muitas vezes nós abrimos mão de tudo isso que Deus tem, por um prazer momentâneo, por um prazer passageiro. A pastora falava aqui sobre isso na escola bíblica dominical. Muitas vezes abrimos mão do que é eterno por aquilo que é passageiro. Estava Deus e Moisés conversando a respeito deste erro do povo. E Moisés, pai espiritual, se levanta diante de Deus para interceder por aquele povo. Agora note, o povo não merecia, o povo era obstinado, o povo era idólatra. E por que o povo era idólatra, irmãos? Porque aquele povo saíra de uma terra onde se adoravam animais, onde Deus era reconhecido pelo imperador, era um povo idólatra, sim. E aquele povo aprendeu a adorar um Deus daquela maneira, um Deus que eles não conheciam. Muitas vezes a força da nossa cultura, ou do nosso passado, ou da nossa tradição, nos faz errar. Mas eu vim aqui dizer para você que Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, tem coisas novas para a tua vida. Você não deve estar apegado ao teu passado, você não deve estar apegado às suas lutas passadas, à sua história que você viveu, porque o meu Deus é Deus de coisas novas. Ele tem algo novo para você. Quem crê, adora a Deus nessa noite. Aleluia! Eu costumo dizer que eu não estou
estou apegado ao erro, eu erro muito fácil, eu erro muito rápido. Mas acho que mais rápido do que eu erro, eu peço perdão. Por quê? Porque eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho erro de estimação. Então eu e você vamos errar, eu e você vamos falhar, eu e você teremos condutas esquisitas muitas vezes. Mas o grande problema é que essas condutas esquisitas não devem ser as nossas marcas, não devem ser as nossas características, porque Deus não nos chamou para isso. Deus não chamou a mim e a você para o álcool, Deus não chamou a mim e a você para as drogas, Deus não chamou a mim e a você para a prostituição, Deus nos chamou para uma vida reta diante dEle. E fique em paz, fique tranquilo, porque Deus não está te condenando. Antes, Deus te absolveu na cruz do Calvário. Todos os pecados que eu e você cometemos no passado, estamos cometendo hoje e cometeremos daqui para frente, já foram perdoados naquela cruz. Não existe pecado sem perdão. Repita comigo: não existe pecado sem perdão. Não existe pecado sem perdão. Não existe pecado sem perdão. E por não haver pecado sem perdão, sempre existe um lugar da cura, sempre existe um lugar da restauração e sempre existe um lugar do perdão. Mas não é por isso que nós vamos nos basear nesta verdade para continuarmos errando e errando e errando e errando. Deus conhece o meu e o seu coração. Muitas vezes a gente erra querendo acertar, mas ei, preste atenção, tem erros que a gente não deveria estar mais cometendo, tem falhas que a gente não deveria mais estar falhando, mas ainda assim Deus quer trazer a você este lugar de arrependimento, este lugar de cura, se você quiser. Saiba que depois que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, as coisas não serão mais fáceis, pelo contrário, elas serão muito mais difíceis. As lutas vão ser mais complicadas, as lutas vão ser mais acaloradas. Você vai pensar muitas vezes em voltar para trás. Para que eu fui aceitar Jesus? Mas ei, uma coisa é você entrar numa batalha sem saber o resultado dela. O que o senhor está querendo me dizer, pastor? Uma coisa é você entrar numa batalha sem saber se você pode perder ou ganhar. Mas outra coisa completamente diferente, querido, é entrar numa batalha junto com Jesus. Porque quando você entra numa batalha junto com Jesus, o resultado sempre é vitória, o resultado sempre é bênção. Por quê? Em Cristo Jesus, você é muito mais do que vencedor. Jesus não te chamou para a derrota, Jesus não te chamou para a prostração, Jesus não te chamou para um lugar de inoperância, não. Jesus te chamou para a vitória. Vitória sobre os seus problemas, vitória sobre as suas lutas, vitória sobre as suas perseguições, vitória sobre os seus vícios, vitória sobre a mentira, vitória sobre tudo que é contrário àquilo que Deus estabeleceu para você. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Quem pode entender isso, diga amém. Deus nos chama a um lugar de vitórias, meus irmãos. Mas não existe vitória sem renúncia. Não existe vitória sem deixar o passado para trás. Muitas vezes é o nosso passado que continua a nos aprisionar. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu cresci ouvindo a seguinte frase: você não vai ser feliz. Quando minha mãe encontrava com meu pai, eram separados, ela, na sua ignorância espiritual, ela dizia: Luiz, se teu filho virar bandido, vagabundo, a culpa é tua. Olha o vagabundo que eu me tornei. Olha o bandido que eu me tornei. Porque chegou o momento da minha vida que eu tive que deixar para trás aquela cultura familiar. Eu tive que deixar para trás as tradições das religiões afro-brasileiras que minha família seguia. Eu tive que deixar para trás a fama de boêmio, de beberrão. Eu tive que deixar para trás a fama de mulherengo e cachaceiro. Porque não era isso que Deus tinha para a minha vida. Deus tinha vitória para a minha vida sobre todas essas coisas. E quem tem um vício sabe como é difícil você vencê-lo.
Mas o Deus que me deu vitória sobre os vícios, o Deus que me deu vitória sobre o álcool, o Deus que me deu vitória sobre o pecado, é o mesmo Deus que quer trazer vitória para a tua vida, é o mesmo Deus que quer trazer vitória para a sua história, é o mesmo Deus que quer trazer vitória para a sua casa. Ah, eu sinto a presença dele aqui. Querido, não existe problema sem solução. Entenda isso. Por maior que seja o teu problema, Deus tem solução para o teu problema. Deus tem vitória para a tua luta. Não pense que esse momento que você está enfrentando é o fim da história. Não, isso é só um momento. Deus fala ao povo de Israel por meio do profeta, e ele diz assim: eis que eu a atrairei ao deserto, e ali eu falarei ao seu coração. Sabe por que o deserto, meus irmãos? Pergunta para mim: por que o deserto, pastor? Por que o deserto, pastor? Porque muitas vezes é a única maneira que Deus tem de falar comigo e contigo. Enquanto a gente está na bênção, enquanto a gente está na vitória, enquanto glória a Deus, aleluia, e dinheiro no banco, fama, reconhecimento, a gente não para para ouvir a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto dá um nó na minha cabeça, irmão. Como é que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? E tendo jejuado 40 dias, então teve fome. E se aproximou Satanás dele. Olha o processo. Isso não é brincadeira. Esse texto dá um nó na minha cabeça. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem alguma coisa errada. Como é que o Espírito Santo leva alguém para o deserto para ser tentado pelo diabo? Muitas das coisas que a gente acha que é Deus, que é o diabo, melhor dizendo, é Deus. Sabe por quê? Porque a gente está pegando a determinadas atitudes, a determinados vícios, que Deus não pode abrir algumas portas que Ele quer abrir. Mas eu acabei de dizer a você que deserto é o lugar onde Deus fala ao seu coração. Eu acabei de dizer para você que não existe luta sem vitória. Se o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, é porque ele sabia que o deserto para Jesus era um lugar de vitória. O Espírito Santo, por pior que seja a minha e a sua avaliação, ele nunca vai levar a nós para um lugar de derrota, ele sempre nos leva para um lugar de vitória. E aí passa o processo, 40 dias Jesus jejuando, trava a língua. E passa o processo, 40 dias Jesus jejuando, aleluia, glória a Deus, Narabaxá, terra, oh glória, aleluia. 40 dias Jesus jejuando, e o que acontece? Ele tem fome. Quando ele tem fome, o capeta se aproxima. Tu acha que o capeta vai se aproximar de você quando está tudo bem? Não. O capeta vai se aproximar de você na tua necessidade. Deixa tudo de lado. Se a turma começa a criar esse maluco aí, para ele é muito fácil falar isso. Está bem, está rico, está com dinheiro. Eu recebo a profecia. Aleluia. Hã? É isso que o meu mundo vai fazer. Simples assim. E por que eu estou te falando isso? Porque o Evangelho precisa que se levantem pais e mães espirituais nesta terra. Vejo uma nação de órfãos, e o que é pior, não é no mundo, é dentro da igreja. Vou repetir para você. Eu vejo uma nação de órfãos. Nesse mesmo capítulo de Mateus 4, Jesus se compadece daquele povo porque andavam errantes, como ovelhas que não têm pastor. Precisamos de pais
mães espirituais. Por quê? Porque existem momentos em que o pai espiritual deve se levantar e colocar em risco tudo aquilo que ele atingiu por um filho. Deus me deu 2 filhos lindos e maravilhosos, mas tantos outros espirituais, inúmeros, alguns que eu nem conheço pessoalmente. Eu sou capaz de colocar em risco tudo aquilo que Deus me deu por eles. Tu acha que eu estou realmente preocupado que fofoqueiro está falando que, não, fulaninho bebe, fulaninho fuma, está lá na igreja do pastor, acha você não é que eu quero, pode vir. Tu está achando que eu estou preocupado de mim, falando mal de mim, porque tu tem um erro ou outro? Esse não é pastor, não, tá? Esse poderia ser qualquer pastor, eu não. Primeiro que eu não sou perfeito, erro também. E se você erra, é porque Jesus quer consertar, Jesus quer refazer, Jesus quer restaurar. E é você que está errando, como eu erro também, que eu quero. Os perfeitões, os lindos, os maravilhosos, deixa eles lá onde eles estão. A Bíblia fala sobre 2 homens, um judeu e um publicano. O judeu orava, graças a Deus que eu não sou como esse pecador, miserável, desgraçado, infeliz. Essa é a nova tradução da linguagem do pastor Rosa, mas é alguma coisa mais ou menos que fala assim. Graças a Deus que eu não sou como esse cara. Olha só, fumante, cachaceiro, xixeiro, maconheiro, tudo quanto é eu, tudo quanto não presta esse cara tem. Esse cara que ele estava falando mal estava lá assim, bateu no peito. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele reconheceu que ele necessitava de Jesus. Ele reconheceu que sozinho ele não ia vencer. Ele reconheceu que pelas forças, dons, talentos e habilidades deles, ele não ia ter vitória. E esse é o erro que Satanás está fazendo muitos incorrer. O que, pastor? Achar que pelos seus dons, pelos seus talentos estão justificados. Achar que porque estão indo a uma igreja num culto de domingo estão bem com Deus. Achar porque levam capa de crente estão justificados. Muitas vezes não estão. E o problema não é o povo. Quem está falando isso para você é o pastor. O problema não é o povo. O problema não é o povo. Então precisamos de pais e mães espirituais que coloquem em risco tudo aquilo que conseguiram e tudo aquilo que atingiram por um filho. Filho meu não tem defeito. Eu coloco, deixa que eu coloco. Eu conheço todos eles. Mas não vai falar mal de mim. Para mim de ovelha minha. Não vai falar na minha frente, não fala. Vai parar. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque Moisés guiava um povo obstinado, um povo teimoso. O povo de Israel poderia chegar à terra prometida em 11 dias de caminhada. Só que por causa do povo, Moisés fica 40 anos no deserto andando em círculos. Moisés tinha todo o direito de abrir mão daquele povo. Inclusive Deus faz essa proposta a ele, de abrir mão daquele povo e recomeçar com uma promessa de Deus. Olha, eu vou acabar com essa raça toda, eu vou começar de você, uma nova e grande nação. Não, Moisés não abriu mão daquele povo, porque pai não abre mão de filho, mãe não abre mão de filho. Pode ter o maior defeito que for, pode ter a falha que for, mas pai não abre mão de filho. Moisés não abriu mão do povo. É engraçado perceber que no texto, se você ler os capítulos 32, 33 e 34, você vai ver que Deus fala assim para Moisés: ei, esse teu povo aí que tu tirou do terra do Egito, Deus falou para Moisés: esse teu povo, sabe quando o pai briga para a mãe? Esse teu filho aí, é mais ou menos assim, sabe? Mas mesmo em meio a uma proposta como essa,
eu vou acabar com essa raça e vou recomeçar contigo, Moisés. Moisés fala, não, eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com o meu nome. Perdoa teu povo. Sabe por quê? Se você for lembrar direitinho da história de Moisés, você vai reconhecer e vai se lembrar que ele era filho da filha de Faraó. Quem é que lembra disso? Moisés era filho da filha de Faraó? Pois é. Sabe quem Moisés era? O segundo na sucessão do trono. Ele seria o próximo Faraó. Ele abriu mão de tudo isso pelo povo, porque o chamado falou mais alto no coração dele. Muitas vezes a gente quer cuidar de coisas que não nos foram dadas a cuidar, e a gente fica naquele embate. Eu tenho que cuidar disso, mas o chamado de Deus está ardendo no meu coração, mas tem isso, se eu não cuidar, ninguém cuida. Querido, fique em paz. Jesus sabe cuidar dos seus melhor do que você. Jesus não precisa da tua ajuda para cuidar daquilo que Ele tem para cuidar. Fique em paz, não vai morrer não. Ninguém vai matar não, pode ficar em paz. Deus cuida. Sabe o que está acontecendo? O diabo está fazendo gracinha porque ele já sabe que ele perdeu. Quem recebeu? Ele está fazendo gracinha porque ele sabe que ele perdeu. Então ele está tentando mostrar para você, intercessor, para você, pai, para você, mãe espiritual, que a coisa está ficando pior e aquela não vai se perder. Ei, não vai se perder. Jesus chamou e o Deus que dá visão, mesmo que dá provisão. Então vai fazer obra contigo, vai pregar o evangelho contigo, vai evangelizar contigo, vai liderar a célula com você. Não temas. Deus está mostrando que a libertação está perto. Quanto mais próximo da vitória, mais difícil a luta fica, não é verdade? Quanto mais próximo da conversão, pior a coisa fica. Pior a coisa fica. Então fique em paz. O povo não merecia, eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Nós não merecemos, mas mesmo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não merecemos, mas Deus nos amou mesmo assim. Nós não merecemos, mas Deus nos deu a sua vida mesmo assim. Nós não merecemos, mas Ele se entregou por amor a mim e a você. Aleluias! Quem pode adorar o Senhor nessa noite, dê o seu melhor, glória a Deus. Dê o seu melhor, aleluia! Aleluias! O que estava acontecendo aqui, irmãos, é que o Senhor estava testando a Moisés. O Senhor estava testando a Moisés. E eu quero te dizer, preste atenção aos testes de Deus. Diga para o seu irmão, preste atenção no teste de Deus, meu irmão. Preste atenção no teste de Deus. Deus está te testando. O que Deus falou para Moisés aqui? Eu vou acabar com essa raça todinha, vou começar contigo. Será que se fosse comigo ou com você, se Deus falar assim, ó, eu vou te dar uma mansão, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou soprar o teu nome em todas as nações, mas eu vou acabar com essa raça, eu vou acabar com o teu filho espiritual. Vamos supor que Deus fizesse isso, que Deus fizesse essa proposta para nós, porque foi isso que Deus falou para Moisés. Um pai e uma mãe espiritual nunca trocariam nenhuma dessas coisas por um filho. Quando você receber uma proposta como essa, eu vou te dar isso, isso, isso e aquilo, e lembre-se, quem oferece o mundo em troca de adoração é Satanás. Cuidado com esse tipo de pregação. Eu vou te dar tudo, bota o teu tudo que eu vou te dar tudo. Cuidado com isso. Quem oferece o mundo em troca de adoração é o diabo. A proposta veio. Quando entendermos que esta proposta não é maior do que a salvação de um filho ou de uma filha espiritual, a gente vai ter entendido o que é paternidade espiritual. Estamos vivendo um momento em que estamos muito preocupados com o que vamos receber. Estamos vivendo um momento
em que estamos muito preocupados com o nosso nome. O coração de um líder que não quer fama e só quer a glória de Deus, não tem problemas com o teste que Deus faz. E Deus está testando a mim e a você em todo o tempo. Meus irmãos, entendam o seguinte: quando vem uma luta, uma batalha, um problema, para nos tirar da presença de Deus, para nos impedir de nos reunirmos como igreja, é um teste que Deus está permitindo. Eu entendi isso na minha vida, porque eu estava doente, eu poderia estar fazendo o que fosse, eu poderia estar na situação que fosse, eu não deixava de ir para a noite, eu não deixava de beber, eu não deixava de fazer aquilo que o diabo gosta. Aí hoje para Jesus, eu vou deixar? Eu não. Vem arrastado, mas vem. Deus me livre e guarde disso. Mas vem arrastado, mas vem. Por quê? Porque o que Deus tem é muito maior do que o que o diabo tem. E nós estamos trocando a promessa de Deus pela presença. O que eu quero te dizer? Do que vale o cumprimento da promessa de Deus sem a presença dele? Foi por isso que Moisés falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Mata a gente aqui mesmo. Aqui eu estou na tua presença. Eu não quero o mundo, eu não quero a fama, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero família convertida, eu não quero marido direitinho na presença de Deus, se a tua presença não está aqui. Para quê? Um grande nome. Para quê? Um grande ministério. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Do que vale, irmãos, o cumprimento da promessa sem a presença de Deus? É isso que nós não estamos entendendo. Moisés sabia que a presença de Deus era tudo aquilo que ele e o povo precisavam. Não é pelo carro, não é pelo casamento, não é pelas bênçãos, não é pela promessa, é pela presença de Deus. É pela presença de Deus. Eu não digo é pela presença de Deus, é pela presença de Deus. Porque você pode conseguir hoje o que você quer, mas quando você conseguir, você vai entender que não valeu de nada. Você pode conseguir hoje a conversão dos teus filhos, a conversão do teu marido, mas se a presença de Deus não for contigo, nada disso vai valer a pena. Irmãos, eu troco tudo para ouvir uma frase. Fala aqui para a galera já está ligada. Que frase é essa, pastor? Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre um monte te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Porque tudo que a gente fizer aqui vai ser para ouvir essa frase naquele grande dia. Aí não vai ter carro, não vai ter casa, as dores vão ficar por aqui. Irmãos, entendam uma coisa em nome de Jesus: todo pecado que um homem experimentar, todo prazer do pecado que um homem experimentar, no primeiro, no segundo, esse mesmo, que ele entrar no inferno, aquele prazer vai deixar de ter valor. O prazer do dinheiro, o prazer da fama, dos aplausos, foi como foi cantado aqui no louvor, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Carreira de cocaína, copo de bebida, nada disso terá valido a pena sem a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus é a coisa mais maravilhosa e profunda que existe. A Shekinah de Deus. E Moisés conhecia o coração de Deus. Moisés tinha o coração de pai. Moisés abriu mão do comando do maior exército do mundo, do país mais poderoso do mundo, pelo chamado que Deus tinha com ele. Moisés abriu mão disso.
Porque ele entendeu que a presença de Deus remove tudo. Que você seja um pai, que você seja uma mãe espiritual. Porque existem 3 características dos pais espirituais. Um pai espiritual é provedor, é protetor e procriador. Repita comigo: um pai espiritual é protetor, provedor e procriador. Eu não ouvi todos, eu quero ouvir mais alto. Um pai espiritual é protetor, provedor e procriador. Protetor, fala mal do teu filho para tu ver. Fala mal do meu filho só para tu ver que tu arrumar contigo. E tu arrumar para você. Não. Eu protejo os filhos. Repito, não fala mal de ovelha minha. Na minha frente não vai falar. Não vai falar. Se a ovelha minha me defende ou não, eu não estou nem aí, eu estou fazendo o meu. Na minha frente ninguém fala mal de ovelha minha, entendeu? Então nem tente. Nem tente. Amém? Eu sou provedor. Eu provejo as necessidades, não apenas materiais, mas espirituais dos meus filhos espirituais. Os meus filhos espirituais precisam saber que eles têm um pai, que eles têm alguém com quem eles podem contar. Os meus filhos espirituais precisam saber que eles vão contar os seus problemas para mim, para a pastora Patrícia, e ninguém vai ficar sabendo amanhã. Virtualmente todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, já teve uma situação de contar uma situação sua para mim ou para a pastora Patrícia. Quem já teve faz assim? Amém? Alguém expôs a vocês? Vocês ouviram falar de fofoquinha na igreja porque pastor, pastora fez fofoca? Não, vocês disseram, pode falar, alguém já ouviu? Então aqui não tem esse negócio, eu protejo meus filhos. Eu protejo, eu dou provisão. Agora eu procrio, como eu procrio? Gerando o coração de Deus em vocês. E quando o coração de Deus for gerado em vocês, vocês vão gerar o coração de Deus nos outros. É por isso que a gente trabalha pequeno grupo, é por isso que a gente trabalha casas de paz. Porque o nosso interesse é aquele cara que não tem nenhum contato, o cara que não tem, é uma ovelha perdida, o cara que não tem aliança com nenhum ministério, o cara que não tem aliança com nenhum pastor. Se ele está vendo na igreja, seja feliz lá, seja bênção lá. Mas se não está bem, que vai ser vitória. Se hoje você firmar um compromisso em buscar a presença de Deus e não negociar a presença de Deus, a tua vida vai ser revolucionada. Quando você buscar a presença de Deus acima de tudo, a tua vida vai ser revolucionada. Deus quer abrir portas na tua vida, mas primeiro você tem que deixar de lado algumas coisas para que Ele possa fazer a vitória completa. Vamos ficar de pé.